O caso aconteceu próximo ao residencial Integração. Um homem de 22 anos e uma menina de 12 anos tiveram relações sexuais. Acabou em prisão. Ainda que tanto ela quanto ele tenham dito que se tratava de um relacionamento. A solicitação foi feita pela mãe da vítima, que tomou conhecimento, que a sua filha estava tendo relações sexuais com esse cidadão e acionou a Polícia Militar. A Polícia Militar fez o primeiro contato, conseguiu a identificação do possível autor e, posteriormente, conseguiu localizá-lo. O crime é o de estupro de vulnerável, está lá no Código Penal. Pode render pena de 8 a 15 anos ao suspeito e detalhe. Trata-se de um crime hediondo, como explicou esse advogado. Em resumo, ninguém com 14 anos ou menos pode consentir com sexo. A vulnerabilidade é que define o crime de estupro de vulnerável. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos ou com pessoa dopada, amarrada, que esteja impossibilitada de esboçar qualquer tipo de reação, configura o tipo de crime de estupro de vulnerável. Independente da experiência sexual que ela pode ter tido antes dos 14 anos, os tribunais superiores, o STJ e o STF, bem como parte da doutrina jurídica brasileira, entende que isso aí existe violência presumida. Ao contrário do que se pode pensar, esse limite imposto pela lei não saiu do nada. A psicóloga infantil é enfática. Falta juízo, falta maturidade para que uma pessoa de 12 anos entenda uma relação sexual e as consequências disso. Fala-se muito, de uma forma muito bonita, sobre a tal do consentimento, né? Mas para se falar em consentimento, é preciso saber se o sujeito que está falando desse consentimento, se ele tem entendimento do que se trata. E aí é quando eu digo, uma pessoa de 12, 13 anos tem o juízo do tamanho de um amendoim. Eles não têm maturidade suficiente ainda, não têm maturidade emocional suficiente para entender que tipo de responsabilidades envolvem um ato sexual. Porque não se trata só do saber fazer o sexo. Porque isso, em qualquer 3 segundos de uma busca no Google, eles têm acesso a informações que nós vamos passar a vida sem saber. Mas a gente não está falando só do saber o que está fazendo em termos físicos, fisiológicos. Nós temos que levar em consideração que aos 12 anos, aos 13 anos, não houve maturidade, vivência, experiência e desenvolvimento emocional suficiente para se saber, de fato, do que se trata as responsabilidades envolvidas num ato como esse. A alegação dela era de não haver violência. Segundo informações, a própria vítima que procurava ele. Não teve violência, não teve grave ameaça, apenas pela idade de 12 anos e está tendo esse relacionamento com esse cidadão. Mas ela é vítima nesse caso. Não seria apenas vítima, inclusive, de estupro, mas de toda uma estrutura que levaria ela a pensar que ela estava fazendo algo natural. Na verdade, a criança ela já está sendo influenciada, né? Ela já está sendo manipulada socialmente. Quando ela chega nesse mundo, que já é um mundo que está tomado por ainda uma cultura do estupro, ainda por uma cultura do machismo, e agora, de uma forma muito intensa, a cultura da desproteção da infância. Ah, minha filha com 10, 11, 12 anos, ela sabe tudo de tecnologia, ela sabe tudo sobre qualquer coisa que acontece em qualquer parte do mundo. Ela é muito esperta, ela é muito madura. Não, ela não é madura. Nós estamos empoderando muito os nossos filhos, os nossos jovens, mas o que está por trás disso é um descuido, é uma desproteção. E depois de todas essas explicações, eu acho bem importante salientar o seguinte: não existe desculpa, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista legal. Não adianta aquela pessoa que é suspeita dizer o seguinte para se justificar: eu não conhecia a lei, eu não sabia que mesmo tendo o consentimento da vítima, ela era uma vítima. 2 profissionais com quem eu falei salientam bem isso, sublinham bem isso. Olha, essa situação de ele alegar desconhecimento, porque assim, hoje devido até à precocidade das pessoas, tem várias adolescentes que têm corpo de mulher. Então, assim, isso aí, para mudar o tipo penal, tem um dispositivo no código que chama erro de tipo. Só que nesse caso, necessariamente, do estupro de vulnerável, os tribunais têm mantido a postura bastante rigorosa com relação à vulnerabilidade alheia, da vítima. Mas há que se
convocar na responsabilidade de quem aos 20 anos já deveria ter minimamente a responsabilidade por aquele outro menor que está ali dizendo um sim, mas é um sim que está costurado com muitas outras coisas e que não acompanham o desenvolvimento emocional. O corpo daquela menina, ou de qualquer menina de 11, 12, 13 anos, pode estar pronto, inclusive, para a reprodução, mas a cabeça não está. As experiências emocionais e subjetivas não estão.